Temos a resistência lateral, um termo centrípeto aqui, que também aumenta. Olha quanta coisa aumenta em relação ao projeto do casco. Eu sei que isso acontece, mas quanto isso aumenta? Esses efeitos aqui, né, comparando, meu propulsor, faço os testes de propulsão em open water, na água aberta, depois eu coloco ele behind the hull, e para o projeto de engenharia, em águas profundas, eu corrijo tudo através de dois fatores, quem é de engenharia naval sabe disso, através do coeficiente de dedução da força propulsiva e coeficiente de esteira. Agora, quando eu entro em lama, em barro branco, como é que eu corrijo isso? Qual é o valor do coeficiente de dedução da força propulsiva e qual é o valor de coeficiente de esteira? Tá? Não sei. Tá? A força lateral do propulsor. A gente trabalha com ela. Quanto ela aumenta? A diferença de pressão no propulsor ocorre na região de ré. Então, se existe uma diferença de pressão, vai surgir uma força lateral. E quanto é o valor da força lateral? Tá? Então, parar a máquina também. Como vou ter essa relação? Tem navios que vão escorregar mais, tem navios que vão parar mais cedo, outros que vão parar mais tarde. Não é linear. Tá? Então, o leme, por acaso, o centro de pressões virtual dele vai muito para frente. Então pode ser que eu carregue um leme 5 graus no bordo e o navio vá para o outro bordo. Olha que coisa estranha. Eu vou ter que começar a carregar o leme toda a bordo, toda a borracha para conseguir navegar. Hein? Pancada, palhetada de máquina. É com isso que a gente está tratando? Eu sei que na Bélgica, em Ghent, isso é necessário. Mais importante, senhores, trechos curtos. Eu não consegui, eu trabalho direto com a Marinha para definir um padrão de navegação lá para o Curuá Grande, no Amazonas, que é uma região também que tem muita região de lama. Não conseguimos chegar. A gente estava tentando, estatisticamente, com a passagem do navio, ser levantar dados que dê confiabilidade para a Marinha, a autoridade marítima, garantir que a passagem daquele navio de forma segura. Isso vai dizer, o navio não vai encalhar, tá? O navio não vai tocar o fundo, mas existe risco, principalmente se vai ter um cruzamento, do navio não atender e os navios virem a abalroar, colidir. Ou ele perder a direção e fechar o canal, que é pior ainda. Tá? Então, eu tenho aqui problemas todos, como estou colocando, tá? Então, eu tenho problema outro levantamento do fundo, onda interna. Quando o navio passa, ele mexe no fundo, ele gera onda interna. Essa diferença de pressão, tá vendo? Em função da faixa de velocidade do navio, ele mexe no fundo. Às vezes, o pico de onda interna acontece ali próximo ao propulsor. O ideal é que o navio passasse a toda força. Só que não consegue, sabe por quê? Tem perda de potência de máquina. O torque hidrodinâmico aumenta, a máquina cai. O propulsor também dá uma eficiência menor, a eficiência propulsiva menor, a resistência do casco aumenta. Então, se eu projetar o casco para passar 12 nós, não vai passar 5, 6. Não adianta. Tá? Então, isso tudo a gente tem que pensar quando está trabalhando com lama. Tá? Então, eu vou ser rápido aqui agora. Não existe modelos consolidados publicados para esse caso geral. Tá? Casos particulares, não permite a generalização. Eu estou estudando esse caso aqui, não serve para outro. Tá? Aqui um exemplo. Tá? A toda velocidade, toda força adiante. Esse aqui é um exemplo dos estudos feitos na Universidade de Ghent, tá? Na qual a gente tem o quê? Uma variação de mais 100%. A lama com densidade de 1,25 toneladas por metro cúbico, o navio estava com a velocidade a toda força de 4 nós, ele conseguiu. Mudando a densidade para 1,10, ele atingiu quase 5 nós. Ou seja, 100% de variação em função da presença da lama. E pessoal, vamos lá, rápido. Uma coisa é eu estar cheia, enchendo. Eu tenho uma lama, depende do trecho, uma questão de lama maior. Vazante. Aquela camada de lama desceu, o nível de lama é diferente. O nível de lama não é constante quando tem variação de maré. Tá? Então, é extremamente não intuitiva a resposta do navio. As variações de extrapolação de modelo que eu estou tendo aqui, se eu vou analisar, vamos dizer assim, a curva de giro, a potência, aqui é um caso de eficiência propulsiva. Houve uma perda de 60% da eficiência propulsiva, quando todo mundo estimava valores mais altos. A eficiência propulsiva foi uma perda muito maior do que se pensava. Sem contar, se o comandante esquecer de colocar um sistema de refrigeração de máquinas para cima, ele vai o quê? Apagar o navio dele. Tá? Sem pensar na parte operacional do navio. Tá? Então, eu tenho um problema sério em tratar com o plano. Aqui o exemplo da estimativa do diâmetro tático.
Todo mundo fala, quando eu vou por águas rasas, o diâmetro tático aumenta. Aumenta, a gente sabe. Em lama aqui, o que está acontecendo? Reduziu. Não intuitivo. Como é que eu vou extrapolar o resultado? Então, impossibilidade, né, de avaliar objetivamente o risco. Tá? Então, a linha de investigação da Universidade de Ghent são mais ou menos 500 provas de manobra para eu tirar alguma conclusão de entrada do navio. Tem lama? Tem, mas para tirar tecnicamente, cientificamente, provar que esse navio pode entrar com segurança na lama, são muitos estudos. Então, a solução é onde? Análise de risco. Eu tenho que definir um limite operacional que tem como entrada uma consequência e a probabilidade de falha. A partir daí, eu vou levantar uma matriz de risco. E quem é o dono, o detentor desse risco? Vamos entrar e sair, aí vamos tentar criar padrões de entrada para esse navio. Mas é um estudo, senhores, concentrado e determinístico aqui, claro, apoiado na base de dados, de riscos, mas é fundamental que isso seja feito com seriedade. Não é só variar a densidade da água. A densidade com até 1,4 pode entrar. 1,4 toneladas por metro cúbico. Não. Então, agora vamos colocar agora a estratégia da praticagem do Brasil. Aquilo que eu falei, o fundamental é que a sociedade não sabe o que fazemos. Então, começou isso aqui, a primeira publicação do primeiro livro. Ninguém sabia a importância do rebocador azimutal, o SD. Os práticos, Otávio Fragoso, que vocês conhecem, né, e Marcelo Canjati, publicaram esse livro. Brasil, os rebocadores que a gente tem aqui são convencionais. Nos anos 90, isso. A gente precisa ter uma cultura de modificar esses rebocadores. Conseguimos. Depois, planejamento portuário. Isso que eu estou falando tudo é resumo dessa publicação, planejamento portuário. Port Planning, agora em inglês também que lançamos. Esses 2 livros meus de manobra, que eu vou lá publicar, um de manobra, outro de ondas. A revista Rumos Práticos também sempre publica artigos científicos, e divulgação sempre. Cooperação entre universidades e governos, como o próprio presidente Bruno colocou, importantíssimo aqui na Universidade de São Paulo, Agência Nacional de Transporte Aquaviário, Agência Espacial Brasileira, sim, a gente consegue imagem radar relativas a profundidades, por ondas e tudo mais para medir, como se deslocam os bancos. Ganhamos o Prêmio Inovação ANTAC na USP, com o projeto de canais de acesso, participação com a autoridade, no caso a Armada Brasileira, Senai e outros grupos mais, e coordenação de seminários, junto com universidades. Primeiro contato que fizemos, vamos chamar, digamos, a Universidade de Buenos Aires, vamos chamar o Instituto Politécnico aqui de Buenos Aires, vamos trazer esse pessoal que pensa para entender a nossa necessidade. E vocês vão ver que não é tão simples. Essa cooperação nossa com a universidade foi fundamental, porque os professores universitários, aquele de engenharia civil, engenharia de transporte, engenheiro naval, começou a entender o que era o prático. Eles não falavam a mesma linguagem. E a partir daí, os lançamentos de seminários, estratégias da praticagem. Última vez com a presença agora do ex-secretário da IMO, do Comitê de Segurança Marítima. Então, criação do Instituto de Praticagem do Brasil, que já foi citado aqui. E agora, para finalizar, senhores, com a presença do Bruno Manobrano, eu fecho essa apresentação. Quero agradecer a todos pelo tempo. Muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado com isso. Muito obrigado.